ligado no canal de esportes. Está começando mais um vídeo aqui no canal de esportes. E no vídeo de hoje eu irei fazer uma avaliação sobre a convocação da seleção brasileira, que muita gente disse que foi absurda, que o Tite é clubista e pediram até a cabeça do Tite. E hoje talvez eu vou reforçar alguns argumentos ou desmentir alguns argumentos. Então vamos para lá. Para o vídeo não ficar muito longo, alguns jogadores que eram previsíveis de serem convocados e que muita gente já sabia que eles deveriam ter sido convocados e são muito bons, eu irei falar passa. Então vamos lá. Goleiros, o Tite convocou Alisson, Santos e o Everton. Alisson passa, ótimo goleiro, melhor goleiro do Brasil atualmente, top 5 melhores goleiros do mundo, excelente, mereceu a convocação, não tenho o que questionar. Santos, ótimo goleiro também, excelente, ele merece sim a convocação, vem jogando bem há um bom tempo e consegue suprir a necessidade, caso, não estou comparando ninguém, mas caso o Alisson se lesione, ele também consegue aguentar a camisa da seleção, ele não sente esse peso, ele fez ótimas temporadas pelo Atlético, vem fazendo ótimas temporadas pelo Atlético, e o Everton, que até surpreendeu alguns, já que o Tite tem essa fama de mudar de terceiro goleiro, já foi o Cássio, já foi o Neto, mas hoje é o Everton, mas também ótimo jogador e mereceu a convocação. Consegue manter a regularidade no Palmeiras, mas também é terceiro goleiro porque ele não chega ao nível do Alisson, também não chega ao nível do Santos. Aí vamos para zagueiros, que temos sim agora uma crítica a fazer ao Tite. Ele convocou Thiago Silva, Marquinhos, Felipe e Rodrigo Caio. O Thiago Silva já está com a idade muito avançada, isso a gente tem que criticar no Tite, porque agora vamos ao fato que muita gente diz: o Tite é clubista. Não, o Tite não é clubista. O Tite tem a confiança. Ele tem a confiança no Thiago Silva, porque quando ele precisou do Thiago Silva, o Thiago Silva entregou o que ele precisava. Agora, convocar o Thiago Silva, eu vejo como um erro do Tite, já está com 35 anos, já não é o mesmo Thiago Silva, apesar de hoje ele ainda ser um ótimo zagueiro, mas dava para o Tite arrumar um substituto para ele. Marquinhos, excelente. Se o Tite não convocasse ele, ele teria cometido um erro. Um ótimo zagueiro que pode jogar de volante, perfeito. Um líbero, como alguns dizem, né? Excelente, mereceu a convocação. Felipe também já vem fazendo temporadas muito boas e ele tem a confiança do Tite. Então o Tite convocou o Felipe. Nenhum erro até aqui. Rodrigo Caio também não, apesar de não estiver fazendo uma boa temporada, assim como muitos jogadores do Flamengo não estão, mas é um ótimo zagueiro e pode o Tite extraindo melhor do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio pode entregar bastante coisa. Agora vamos aos laterais, que aí sim agora cabe uma crítica mais pesada ao Tite. Danilo, Gabriel Menino, Alex Telles e Renan Lodge. Danilo, ótimo, apesar de não estiver vindo fazendo boas temporadas. Extraindo o melhor do Danilo, ele é um excelente jogador, apesar de muita gente não estar conseguindo fazer isso, né? Tanto pelo City, tanto pela Juventus. Agora vamos, Alex Telles, já estava na hora. Ótimo lateral. Foi muito bem em um Porto campeão do campeonato português. Renan Lodge também, Tite já conhece ele. Ótimo lateral, muito bom e faz uma temporada ótima pelo Atlético de Madrid. Agora vamos ao primeiro erro, que aí sim cabe uma crítica mais pesada, que eu acho que vocês já sabiam, que foi o Gabriel Menino. Ele é muito jovem para ser convocado agora, não mereceu a convocação. Talvez o Tite acertaria se tivesse convocado ele para jogar amistosos, como o Tite já inovou em lateral algumas vezes em amistosos, como ele já convocou o Marcinho, que se não tivesse lesionado, na minha opinião, é melhor que o Gabriel Menino, conseguiria entregar mais do que o Gabriel Menino, mas está lesionado. E voltando a falar do Gabriel Menino, como eu disse, não mereceu a convocação, é muito jovem, talvez ele sinta um pouquinho do peso da camisa, apesar de eu não achar que ele seja titular, não faz sentido o Tite colocar ele como titular. Então isso sim o Tite errou, mas não é de pedir a cabeça do Tite só porque ele errou em alguma coisa, apesar de a gente já deve fazer uma crítica
mais pesada ao Tite por causa disso. Agora vamos aos meias, que foi uma convocação perfeita dos meias. Casemiro, ótimo, melhor da posição, um monstro, absurdo, consegue entregar bem, fez falta pra caramba no Brasil em 2018, mas mesmo falando da atualidade, faz falta no Brasil. A gente percebe que o Brasil é um Brasil diferente sem ele. Fabinho já estava na hora. O Fabinho, que muita gente dizia que o Tite não tinha olhos para o Fabinho, mas é um ótimo jogador, joga demais no Liverpool, foi muito bom no Liverpool campeão da Champions, e também foi muito bom no Liverpool campeão da Premier League com 99 pontos. Bruno Guimarães, excelente também, apesar de não estar fazendo uma temporada tão fantástica para o Lyon. Ele é um ótimo jogador, consegue entregar bem e consegue ter habilidades. Ele é muito técnico, ele tem a habilidade de um meio campo. Douglas Luiz, que tinha uma pequena gente que não conhecia ele, mas é um ótimo jogador, para quem não conhece. É muito bom no Aston Villa, apesar de ter muita gente que desvaloriza porque é o Aston Villa, mas joga muito bem, mereceu sim a convocação. Agora vamos ao nome de meio de campo que muita gente criticou o Tite e falou novamente que o Tite é clubista por ele ter convocado o Philippe Coutinho, que eu já não acho. O Tite, como eu já disse, o Tite tem a confiança no Coutinho, porque quando ele precisou do Coutinho, o Coutinho entregou. Apesar do Coutinho ter feito, na minha opinião, o que dos principais jogadores brasileiros foi o pior ano de 2019. O Coutinho foi muito ruim em 2019, foi o pior dos principais brasileiros que jogam na Europa e até que alguns que jogam aqui no Brasil. Mas está na hora a gente saber, será que ele se redimiu mesmo ou ele estava encaixado em um time tão bom que ele jogou bem, mas foi por causa do time? Está na hora de a gente saber isso, e a melhor forma de a gente saber isso é vendo ele agora jogando pela amarelinha novamente nas eliminatórias. Mereceu a convocação. Quando ele jogou pelo Bayern de Munique, ele conseguiu entregar muito bem, fez para um reserva muitos gols. Pelo tempo que ele ficou em jogo, ele fez muitos gols, deu algumas assistências, foi muito bom, e por mais que critiquem ele, mereceu a convocação. Everton Ribeiro passa, o melhor jogador do Flamengo na atualidade. Vem jogando muito bem e mereceu sim a convocação. Talvez seria um absurdo se Tite não tivesse convocado ele. Aí já merecia críticas. Atacantes, também muito bom. Muito boa a convocação. Nós temos vários atacantes excelentes. Gabriel Jesus, excelente. Muita gente fica zoando. Ah, ele é volante. Ah, ele não joga bem na seleção. Isso, aquilo. Mas, gente, o Gabriel Jesus é um jogador que às vezes a gente parece que ele tem um terceiro pulmão. Ele tem um poder de marcação excelente. Muita gente zoa isso pra ele, mas não, gente. Quando a gente vê um atacante com poder de marcação, a gente tem que aplaudir. Isso é uma coisa rara. Ele é um dos poucos atacantes que a gente conhece que volta pra marcar, cria jogadas. É um ótimo atacante, apesar de eu não achar já ele um atacante tão moderno que nem o Bobby Firmino, mas é um ótimo atacante e merece a convocação, sim. Atacante, por mais que tenha essa placa de só fazer gol, o atacante tem que fazer gol, sim. É o que ele é pago para fazer isso, literalmente. Mas não é só fazer gol, ele tem que passar a bola, ele tem que dar assistências, ele tem que criar jogadas. Isso que é muito bom, e o Gabriel Jesus faz muito bem, além do incrível poder de marcação dele, que é excelente. E é só reserva no City porque o titular é o Agüero, que também não tem como contestar isso. E assumiu a titularidade, e pra gente que questiona ele está há pouco tempo na Europa, há poucas temporadas, e é o segundo brasileiro com mais gols na Premier League. Uma coisa muito espetacular de se aplaudir. Rodrigo estava fazendo uma temporada muito boa no início, começou a decair, mas é um ótimo jogador. O jogador brasileiro mais jovem a fazer um hat-trick na Champions. A gente tem que aplaudir o Rodrigo. É excelente, ele joga demais, dá orgulho muitas vezes ver alguns jogadores do Brasil e ver como a gente tem criado bons jogadores aqui. Mas dá uma pouca de tristeza também, porque a gente percebe que a gente não valoriza um jogador que faz 2 temporadas boas, uma temporada boa e a gente já vende, mas isso aí já é outro caso. É ótimo, mereceu a convocação. Neymar, passa, melhor jogador do PSG. Minha opinião, segundo melhor jogador do ano,
muito bom, apesar de não ter ficado nem no top 3 melhores da UEFA, mas foi espetacular. Fez uma temporada muito boa, foi uma das melhores da carreira do Neymar. Eu não acho que foi a melhor. Neymar já fez temporadas muito avassadoras pelo Barcelona. Agora vamos pro próximo. Everton Cebolinha. Muito boa a convocação do Cebolinha. Caso o Neymar se lesione, ele consegue fazer a função do Neymar muito boa, dando um drible, uma finta, desequilibrando o jogo com dribles e com a corrida muito boa, tem um ótimo arranque e é um pontinha muito bom, né? E agora Roberto Firmino, Bob Firmino, atacante moderno, excelente. Não faz muitos gols e também tem gente que diz que ele não é jogador de seleção, o que aí sim é o absurdo. Mas ele consegue entregar taticamente, coletivamente, muito. Ele dá assistências, ele volta, ele faz um papel excelente, mesmo não fazendo muitos gols. Como eu já disse, por mais que tenha essa placa de o principal do atacante é fazer gol, e é muito importante sim fazer gol, ele também cria várias jogadas, o que também é muito importante, jogadas essas que muitas vezes terminam em gol, é protagonista no Liverpool, apesar de não ser o melhor jogador. E o Klopp disse, se o Klopp disse, né, gente? Ele disse, Firmino é craque todo dia. Já Salah não é craque todo dia. Mané também não é craque todo dia. Se o Klopp disse, eu tô bem acompanhado em dizer que Firmino é craque todo dia também. Aí vamos para o primeiro, talvez, criticável da lista, que foi Richarlison. Mas, gente, o Richarlison foi artilheiro do Everton na Premier League, dividido também, ficou com 13 gols junto com outro jogador do Everton, mas foi eleito o melhor jogador do Everton, e muita gente vai dizer, ah, é o Everton, até eu consigo. Mas, gente, o Everton é um clube tradicional na Inglaterra, é um time com muita história, o Everton, por mais que tenha muita zoação em cima do Everton. Então, um jogador jogar bem em um dos principais, não dos principais, mas um time bom da Inglaterra e jogar da forma tão boa que ele jogou para receber o título de melhor jogador de um time, é uma coisa muito boa e de ser aplaudido. Richarlison, muito bom jogador. Agora vamos aos nomes que faltaram na lista. Muita gente ainda falou de 3 jogadores: Dudu, Marinho e Galhardo. Vamos primeiro pro Dudu, que teve gente ainda que falou. Mas agora o Dudu vai começar a ter um leve declínio de habilidade. Não que ele vai ficar ruim, ele ainda é um jogador muito bom. Eu acho que se ele voltasse pro Brasil, ainda seria muito bom. Mas um jogador que vai para uma liga mais fraca, uma liga do Catar, da Índia e da China, ele tende a descer o nível, porque os adversários deles não vão ser tão bons como alguém que joga na Premier League, na Ligue 1, na Liga Espanhola. Ele não vai ter esse mesmo nível de marcação, esse mesmo nível de jogadores e de companheiros. Ele vai jogar no futebol de baixo nível. Aí ele tende a se destacar também. Mas isso é um ponto negativo para o Dudu. E mesmo assim vai entrar o que eu vou usar como argumento de a não convocação do Marinho e a não convocação do Galhardo. Que é no lugar de quem que eles vão entrar. Primeiro, Galhardo, eu acho que mesmo eles tendo uma boa fase no Inter, ele não deveria ser cogitado, gente. Por quê? Ele vem fazendo a melhor temporada da carreira agora, mas ele está sendo bom também só agora. Antes ele não era tão bom, então ele não está ele está tendo um alto nível apenas agora. Não é criticar o Galhardo, eu acho muito bom e até o final do ano eu acho que ele vai evoluir bastante. Mas ele está até improvisado, nem a posição inicial dele. Então eu acho que a gente tem que acalmar ao falar do Galhardo, que ainda está muito jovem em temporadas boas. Ele não é jovem, mas em temporadas boas, em temporadas excelentes, essa é a primeira temporada realmente que a gente entrega. E a gente precisa saber, será que ele realmente está entregando bem porque ele está fazendo uma temporada boa ou ele teve sorte? O que eu acho que ele não teve sorte, mas eu acho que a gente tem que acalmar. E também entra, em lugar de quem ele entraria? Gabriel Jesus? Não. Rodrigo? Não. Neymar? Não. Everton? Não. Firmino? Não. Richarlison? Também não. Agora vamos ao Marinho, que eu falo a mesma coisa. Ele, entre esses aí, ele não conseguiria suprir. Agora o Marinho já também, agora falar sobre o Marinho, ele já vem
fazendo boas temporadas, então realmente dá pra a gente ter certeza que ele é realmente desse nível. Mas a mesma coisa do Galhardo e do Dudu. O único que tem realmente discussão é o Richarlison. Mas vale lembrar, o Richarlison joga em uma liga mais difícil, e mesmo jogando uma liga mais difícil, ele está jogando melhor que o Marinho. Mas mesmo assim, teve gente que falou que o Marinho merecia a convocação e não o Richarlison, usando um argumento muito sem sentido, que foi: Ronaldo batia em média 50 gols, 30 gols por ano. Rivaldo já fez temporada de melhor do mundo. Ronaldinho já foi melhor do mundo. Não dá para comparar um cara que é reserva com alguém que era titular absoluto. Acho que pouca gente teve essa opinião, mas acredite se quiser. Teve gente que disse que o Richarlison não merecia a vaga porque ele é uma decepção para os atacantes brasileiros, o que não faz sentido, gente. Primeiro porque o Richarlison não é o Ronaldo, ele não é o Ronaldinho, e também porque ele não é nem titular. Mas quando ele é titular, ele consegue entregar bem, ele joga muito bem. Ele não está no nível desses caras, mas se a gente for comparar assim, o Marinho também não está no nível desses caras. Não faz sentido você comparar o Richarlison com algumas lendas do passado. E acredite se quiser, teve gente que comparou isso para tentar desvalorizar o Richarlison. Eu acho que hoje o Richarlison mereceu mais que o Marinho, mas talvez no ano que vem, na Copa de 2022, talvez o Marinho chegue melhor do que o Richarlison. O Richarlison pode abaixar o nível, ou o Marinho pode ir para um clube europeu e se destacar, ou aumentar cada vez mais o nível a chegar ao ponto de ser convocado. Mas hoje, estou falando no hoje, o Richarlison chega melhor por já estar com a maturidade, coisa que ele não tinha alguns anos atrás, já está acostumado com a marcação mais boa, enfrentando adversários melhores do que os adversários brasileiros. Então, como eu disse, hoje é Richarlison. Daqui a 3, 4 anos eu posso ser Marinho, posso mudar de ideia ou posso manter a ideia. Esse foi o vídeo, deixe seu like se você gostou. Se você não gostou, dê o seu dislike, mas justifica aí. Você falou que o Richarlison é bom, eu acho o Richarlison um lixo. Você falou que o Marinho não merecia, pra mim o Marinho merece. Dê seu dislike, mas pelo menos justifica porque você deu seu dislike. Esse foi o vídeo, tchau!